Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite a todos. Você da TV Votorantim, Canal 10, que estava participando do Santo Rosário das 18 horas com uma de nossas paróquias e que agora está aqui conosco neste programa para aprofundar a nossa fé. Aprofundando na fé é o título bastante sugestivo desse programa que nossas paróquias mantêm aqui na TV Votorantim, Canal 10, sempre nesse horário, após o terço das 18 horas. Saudamos a todos vocês das nossas 5 paróquias, a vocês cristãos, homens e mulheres de bem, de fé, que professam sua fé em Jesus Salvador, como todos nós. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, enviai-nos, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, para que ela possa vir das profundezas do nosso ser, de todos nós que estamos fazendo esta reflexão, afluindo ao nosso intelecto, à nossa razão, para podermos refletir e pensar sobre as verdades da nossa fé, sobre a história da nossa Igreja. Infundi-nos, Senhor, o vosso Espírito e conservai-nos a todos na vossa graça, por intercessão de Nossa Senhora da Ponte e da nossa Igreja Mãe, nosso padroeiro São João Batista. Amém. Irmãos e irmãs, nós dizíamos ontem que a Igreja preocupou-se em convocar estes chamados concílios ecumênicos no primeiro milênio, que principalmente Nicéia e Constantinopla são de fundamental importância na história da Igreja, porque, como nós dissemos, vamos lembrar agora, definiu os artigos da nossa fé através da fórmula do símbolo chamado niceno-constantinopolitano. Por que niceno? Porque começou com o primeiro em Nicéia, no ano 325, vamos ver agora, e teve continuidade, no ano 331, no Concílio de Constantinopla. Então vejamos, o Concílio de Nicéia, ele é o primeiro a ser convocado pela Igreja. Ele reuniu 318 bispos por um período de 3 meses para resolver as diferenças entre Alexandre e Ário. Nós já dissemos ontem que os hereges, isto é, aquelas pessoas que têm influência na comunidade e que pensam contrário à doutrina dos apóstolos, sendo, portanto, afetados por heresias, são pessoas da comunidade, não são de fora. E Alexandre e Ário têm as suas diferenças para serem resolvidas. Que diferença? Vejam lá. Ário, ele era presbítero de Alexandria e ele entendia, ele pensava que somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O Logos, isto é, o Cristo pré-existente, seria uma mera criatura, criado a partir do nada. Nem sempre existiria. O Cristo existiria num tempo anterior à nossa existência temporal. Jesus existia, segundo Ário, antes de toda a humanidade, mas ele não era eterno. Ele teve um início, ele teve uma origem. De outro lado, estava Alexandre e o jovem Atanásio, que viria a tornar-se o grande Santo Atanásio, padre da apologética. Eles afirmavam que o Logos era eterno
e era o próprio Deus que apareceu em Jesus. Por que eles afirmavam isso? Primeiro porque o Espírito Santo assim os inspirava, né? Lembra-se quando Jesus promete o Paráclito, ele vai dizer: eis que vos envio o Espírito Santo Paráclito, e ele irá vos ensinar, irá vos recordar tudo o que vos ensinei. Então, primeiramente, Alexandre e Atanásio vão defender esta verdade da nossa fé, afirmando que o Logos, isto é, Jesus, era eterno e era o próprio Deus que apareceu em Jesus Cristo, contrariando assim o que pensava Ário. Isso deu origem à heresia do arianismo. A fundamentação que esses dois, o Atanásio vai usar e o Alexandre, vem muito do Evangelho de João, os escritos joaninos. Porque para João, ele trabalha a pré-existência do Verbo. Diferente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que trabalha a origem de Jesus a partir do seu nascimento, da sua concepção. João vai trabalhar no prólogo do seu Evangelho esta pré-existência do Verbo. Então, com toda certeza, o Atanásio e o Alexandre embasavam-se, inspirados pelo Espírito Santo, nos escritos joaninos. Foram produzidos ali entre o ano 90 e 100, ainda da era apostólica. Deus é Pai apenas porque é Pai do Filho. Assim, o Filho não teria tido começo e o Pai estaria como Filho eternamente. Portanto, o Filho seria o Filho eterno do Pai e o Pai eterno do Filho. A cristologia de Ário, que era uma cristologia distorcida, que não era coerente com a verdade dos apóstolos, acabou sendo rejeitada por este concílio de Niceia, afirmando que a Igreja acreditava em um só Senhor Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e encarnou e foi feito homem. Aí o concílio conclui: todos os que dizem que houve um tempo que ele não existiu, Jesus não existiu, ou que não existiu antes de ser feito, ou que foi feito do nada, ou de alguma outra substância ou coisa, ou que o Filho de Deus é criado ou mutável, diz o concílio. Todos os que acreditarem e fizerem essas afirmações equivocadas são condenados pela Igreja Católica. Então o concílio, uma linguagem bem nossa, bateu o martelo sobre esta questão do arianismo. E aceita-se as verdades da fé ou não se aceita? É claro que isto não foi de uma forma pacífica, né? Concluído o concílio, Ário, que era um presbítero bastante influente e que tinha muita liderança, né? Certamente rompeu, né, com a comunidade cristã, continuou a ser cristão católico,
mas com os seus seguidores tendo esses conceitos cristológicos que não condiziam com a verdade dos apóstolos. Então este é o concílio de Nicéia, no ano 325, e que começa a definir os artigos de fé que nós solenemente rezamos no símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos à controvérsia cristológica, isto é, vimos Jesus em relação à Trindade, em relação à sua origem, em relação ao Pai. Agora vamos ver Jesus e as suas duas naturezas, a divina e a humana, que também deu muitos debates teológicos no início, que para hoje e para nós é fácil. Nossos dogmas cristológicos são belíssimos, maravilhosos, né? Não podem ser duvidados ou contestados, mas podem ser atualizados, sim, debatidos, por que não? Né? Mas não não podem ser ter, né, da nossa parte qualquer dúvida em relação a isso. Um católico, um cristão católico, isso para ele é ponto pacífico. Ele não pode ter alguma dúvida a esse respeito, né? Mas eu diria assim, as dúvidas, quando bem conduzidas, quando bem orientadas, e quando a pessoa tem dúvidas, mas ela se deixa iluminar pelo Espírito Santo, no seu intelecto, no seu raciocínio, ela conduz, ela vai bem numa direção bastante positiva, né? Ela é salutar, portanto. Não é proibido ter dúvidas, as dúvidas nos ajudam a crescer. Eu lembro a vocês, quando o anjo anuncia Maria, Maria tinha dúvidas. Ela chegou a questionar o anjo: como é que isto vai acontecer se eu não sou casada, se não conheço homem algum? E é a partir dessa dúvida humana que o Espírito Santo vai trabalhar, que a luz do Espírito Santo vai nos dar a compreensão. Então, diria assim, não é proibido ter dúvidas, não, mas as dúvidas bem elucidadas pelo Espírito Santo, longe de diminuir a nossa fé, elas aumentam a nossa fé, elas dão uma fé mais sólida, mais madura e mais consistente. Ter medo de fazer perguntas, né, muitas vezes nos conduz ao comodismo. Eu comentava ontem na Paróquia Nossa Senhora Consolata, na celebração que presidi da palavra na Igreja Matriz, às 8 horas da manhã, foi dado o aviso sobre a formação teológica em 2 módulos que vamos iniciar lá em agosto, né? Escatologia e doutrina social da Igreja. E eu comentava que às vezes a procura é pouca porque o nosso povo, por muito tempo, ele foi motivado na Igreja a uma fé mais de sentimento, né? E nós não queremos, somos uma sociedade que não gostamos muito de pensar, de raciocinar, né? E o conhecimento teológico, ele abre-nos a mente, o intelecto, para que a gente possa pensar as coisas de Deus. Então, diria, não podemos ter medo de ter dúvidas, porque as dúvidas, quando bem conduzidas, né, e a gente se abre para a luz do Espírito Santo, ela nos dá uma compreensão muito clara e ajuda-nos a aumentar a nossa fé. Bem, a controvérsia cristológica. A questão do relacionamento entre o Filho e o Pai, portanto, foi resolvida em Nicéia, no concílio do ano de 325. Porém, isto, meus irmãos e minhas irmãs, gerou novos questionamentos. Novos questionamentos foram gerados a partir do momento em que a Igreja definiu, né, essa questão que estava lá em aberto, a questão do arianismo, né? E esses novos questionamentos agora são em relação, como dissemos, às naturezas humana e divina de Cristo. Em geral, os teólogos, as escolas teológicas, as correntes
né, teológicas ligados à Alexandria, eles vão salientar a divindade de Cristo, enquanto que os relacionados à Antioquia, mais ligados à sua humanidade, às expensas da sua deidade. Essa controvérsia, ela se iniciou no ensino de Paulo de Samosata, bispo de Antioquia. Este ensinava o que se chama de adocionismo ou monarquismo dinâmico, ou seja, visto desta forma, Jesus seria um homem energizado pelo Espírito no batismo e assim exaltado à dignidade divina. Apolinário de Laodiceia foi o primeiro a negar formalmente que Jesus teve uma alma racional. No seu lugar estava o divino Logos. Então, o concílio de Calcedônia, no ano de 451, ele definiu a cristologia, afirmando que Jesus Cristo era perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo da mesma substância com o Pai, segundo a divindade, e da mesma substância conosco, segundo a humanidade. Portanto, semelhante a nós em todos os aspectos, sem pecado, gerado do Pai, antes de todos os tempos, segundo a divindade. Nós já falamos sobre isso, mas é bom sempre lembrarmos que Deus, Ele fez o homem e a mulher perfeitos. O que é a perfeição do homem e da mulher dentro do contexto da obra da criação narrada na nossa Bíblia, no livro do Gênesis? É o homem e a mulher vivendo a comunhão plena com Deus, no mesmo lugar, no paraíso. Por que a gente está falando isso? Porque o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ele não faz parte da nossa natureza humana. O pecado é algo que veio depois, ele vem exatamente do mau uso que o homem faz da sua liberdade, da sua capacidade de decidir, de tomar decisões e de fazer escolhas. Deus nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de escolhermos. O seu amor por nós é eterno, diz o salmista. O amor de Deus não é volúvel. Ele ama intensamente a todos nós. Nós cristãos que temos a nossa doutrina da fé, nós cristãos que temos nossas práticas cristãs, nós que participamos da comunidade, que vamos às celebrações, somos amados e queridos por Deus. Mas e aquele irmão, aquela irmã que ainda não conhece Jesus? Aquele irmão e aquela irmã que ainda vive apenas segundo a sabedoria deste mundo e que ou nega ou não acredita na existência de Deus. Será que Deus o ama? É claro que o ama. Quando nós falamos do caráter soteriológico, isto é, quando nós falamos da salvação, nós não estamos falando de algo restrito aos que creem, aos cristãos. Estamos falando a salvação de toda a humanidade. O projeto de Deus contempla toda a humanidade. Quem crê, quem não crê,
quem busca a santidade, quem não é tão santo assim, quem é imperfeito, a todos Deus ama e a todos Deus quer salvar. Não existe, meus irmãos, uma situação que às vezes a gente imagina, né? A humanidade diante de dois caminhos ou diante de duas chegadas, duas coisas diferentes, a perdição e a salvação. Não existe isso. Para Deus, no seu plano divino, só existe a salvação. A perdição, ela é um acidente de percurso. Ela é fruto do mau uso, como vimos aí, que o homem faz da sua liberdade. Disse que a maior prova de que Deus nos ama é a existência do inferno, que não é um lugar, é um estado de espírito de quem, de maneira deliberadamente, decide na sua vida viver sem Deus, viver a partir de si, viver a partir dos valores que a sua natureza humana lhe oferece. É uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Mas voltando ao nosso assunto, às nossas heresias, né? O autor deste livro, História da Igreja, do José Artulino Bessem, que nós temos aqui utilizado nos nossos programas, né? Ele vai dizer sobre essa questão cristológica, né? Quem é o Deus de Jesus Cristo? Então ele vai nos dizer, através das suas palavras, Jesus testemunhou a verdade sobre ele, o Pai e o Espírito Santo. Como é que o homem conhece a Trindade Santa? Como é que nós conhecemos o Pai e o Espírito Santo? Através de Jesus. Jesus é o primeiro missionário enviado para o Pai, pelo Pai, para nos trazer a salvação e para nos revelar quem é o Pai. Jesus é aquele que nos revela o Pai. Durante os séculos de perseguições, que foi lá nos 3 primeiros séculos da nossa igreja, a igreja não teve condições, como nós vimos aí, de refletir sobre a verdade do Deus Trindade, que podemos assim sintetizar: um só Deus, Pai, Deus, Filho, Deus Espírito Santo. Deus. Agora, no século IV, lá no século IV da era cristã, com a liberdade que veio com o imperador cristão Constantino, houve condições e houve necessidade, como nós já vimos, de uma formulação teológica mais clara, mais definida, sob pena de se destruir a alma da revelação cristã, o Deus Trindade. Então, foram necessárias este repensar da nossa fé no século IV, diante do perigo das heresias. Mas nós estamos aproximando rapidamente do final do encontro desta terça-feira, que eu espero ter sido bastante proveitoso para todos vocês.